Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Queridos, hoje pela manhã, pensamos juntos no verso 14, que foi o verso em que João fala do interesse do Verbo pela humanidade. O Verbo é Jesus. A expressão verbo que aparece na sua Bíblia, ela é a tradução literal da palavra logos, que é a palavra grega para verbo, palavra grega para palavra. Não é? O logos se fez carne, a palavra se fez carne. E na teologia do Novo Testamento, Jesus é apresentado como a palavra, porque ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra em movimento de Deus. Deus fala com os homens por meio do Filho. O autor de Hebreus diz isso, que nesses tempos Deus nos falou pelo Filho. Houve um tempo em que ele nos falou por meio dos profetas. Hoje ele nos fala por meio do seu Filho. Hoje, especialmente hoje mesmo, ele nos fala por meio do seu Espírito, que é oriundo do Pai e também oriundo do Filho. O Espírito procede do Pai e também procede do Filho. Ele é a palavra encarnou. Pela manhã, portanto, eu falei desse interesse da palavra de Deus, do Verbo de Deus, pela humanidade. Interesse esse a ponto de encarnar. Não foi, melhor dizendo, um interesse distante. Um interesse de um ser poderoso que está na glória e que pode, evidentemente, abençoar os homens, mesmo à distância. Alguém aqui realmente acredita que era necessário Deus descer a esse mundo, se não pela sua graça e bondade, para fazer alguma coisa em relação aos homens? Ele poderia realizar toda a obra da redenção do jeito que ele quisesse, à distância. Mas ele, por amor, ele decidiu pisar na terra dos viventes. Ele decidiu entrar nas residências. Ele decidiu entrar nas vielas. Ele decidiu tocar nos leprosos. Não era obrigado o Senhor fazer isso. Ele não se sente obrigado a nada, não há ninguém que possa obrigá-lo a nada, não há nenhuma força no universo que possa coagi-lo, que possa constrangê-lo a fazer qualquer coisa em prol de qualquer um de nós. Sempre, nunca esqueça isso, sempre é graça, sempre é bondade. O gesto aparentemente mais simples, experimentado no nosso dia a dia, é a manifestação da bondade de Deus. Gestos simples, como, por exemplo, ao despertar, conseguir abrir os olhos, é graça. Levantar-se da cama, é graça. Pois se não for a bondade de Deus, nenhum de nós sequer consegue se levantar.
Eu lembro da professora Lígia Hipólito. Ficou famosa há uns 10 anos no quadro As Meninas do Jô. Uma vez por semana, 4 jornalistas compareciam no programa do Jô Soares para falar de política. Uma daquelas 4 era professora aqui da PUC, eu falei Lígia Hipólito, Lúcia Hipólito. Uma vez ela recebeu um convite para ir para a França, para dar uma palestra. Palestrou, cumpriu suas obrigações, comprou a passagem de volta para o Brasil, foi para o hotel, jantou, tomou seu banho, se recolheu no seu quarto e no dia seguinte, na hora de acordar, ela não conseguiu levantar. Nela desenvolveu a famosa e temida síndrome de Lambarret, que inviabiliza todo e qualquer movimento do corpo por um certo período. Precisou ser trazida uma mulher saudável, uma senhora bonita, saudável. De repente, submetida a meses e meses sobre uma cadeira de rodas, repentinamente. Acordar, levantar da cama, abrir os olhos, tomar um banho, isso é graça. É a manifestação da bondade do Senhor. Ter filhos e tê-los e vê-los com saúde é graça, é bondade da parte do Senhor. Tudo é graça. Agora, quando nós falamos dessa manifestação do Verbo, dessa encarnação e dessa manifestação da sua bondade, pois a encarnação de Jesus é quando o Verbo se faz carne e se fez carne por causa dos pecadores, por causa da obra da redenção, por causa da morte de Cristo na cruz, eis a razão pela qual ele encarnou. Esse gesto é o gesto mais evidente da bondade de Deus, pois se levantar de uma cama, conseguir, é ato de bondade, é ato gracioso da parte de Deus. Imaginemos então o que significa salvar o homem. É a maior evidência, a maior expressão de dádiva e de interesse divino por nós. Se respirar é graça, se estar de pé, ereto, é graça, se conseguir caminhar, é graça, se falar, ouvir, é graça. Imaginemos então o que significa ir para a glória. Imaginemos então o que significa entrar para o céu. Imaginemos então o que significa ter o nome escrito no livro da vida. Imaginemos então o que é poder sentar ao redor da mesa do Senhor e ser por Ele identificado como filho amado dEle. Se está aqui nessa tarde de domingo, é um gesto gracioso, Ele aprove, Ele permitiu, Ele nos autorizou sairmos de casa, chegarmos aqui em segurança. E daqui a pouco retornaremos para os nossos lares. Se isso é graça, imaginemos então o que significa a glória celeste. Não por menos Paulo disse que jamais penetrou no coração humano o que Deus reservou para os seus. Pois se os gestos mais simples e corriqueiros da vida são graciosos, imaginemos então as belezas celestiais, que estão reservadas não para todos os homens, mas para aqueles que creem em Cristo. A encarnação é graciosa, a caminhada, a circulação do Verbo pelo mundo é a expressão do maior interesse de Deus por nós.
Ele carimbou na história o seu interesse. Ele deixa registrado na memória coletiva da humanidade. Ele entrega a sua palavra aos homens, deixando esse testemunho: eu tenho interesse por vós. A sua vida me interessa. Sua família é do meu interesse. Seus filhos são do meu interesse. E por vocês serem do meu interesse, eu enviei o meu filho para resgatá-los, para trazê-los para perto de mim, para salvá-los, para conceder a vocês vida eterna, para que vocês não pereçam após a morte biológica, mas que a alma seja resgatada eternamente. Por isso o meu filho encarnou, por isso o Verbo se fez carne. É essa a oferta de Deus, é essa a pregação de Deus ao mundo. Eu amo os homens, eu amo o mundo, e o meu filho encarnou por causa desse mundo. Porém, Deus, nessa dinâmica da salvação, Deus dá o primeiro passo, Ele faz a parte que lhe cabe, Ele envia o Filho. Jesus, por sua vez, cumpre também a sua parte, Ele encarna. Mas o verso 12, que é o verso da meditação dessa tarde, que orienta o sermão dessa tarde, ele vai dizer de uma parte que não cabe ao Senhor. Ele vai dizer da parte que nos cabe, do outro lado da história. Ele vai falar que todos os que recebem Jesus, todos os que creem em Jesus, todos os que admitem que o Verbo encarnou, que olham para Jesus e ouvem a sua história, o seu testemunho, e subscrevem essa história, dizem amém para ela, estes se tornam filhos de Deus. Se é verdade que o Verbo encarna, se é verdade que Cristo salva, se é verdade que o Filho liberta, se é verdade que Jesus cura, então é verdade também que eu preciso abrir o coração e dizer: eu creio no teu nome. Eu digo sim para o Senhor. Eu abro a minha vida para que o Senhor entre e faça morada em mim e transforme a minha vida para a glória do teu nome. Sim, o Verbo se fez carne. Sim, Ele habitou entre nós. Sim, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É uma verdade teológica, é uma verdade das Escrituras, é uma verdade bíblica. Mas também é verdade que eu preciso crer nessa encarnação. Eu preciso crer nessa manifestação do Filho de Deus entre os homens. Eu não posso ter uma relação distante com Ele. Eu não posso apenas admirá-lo. Eu não posso achar essa história apenas uma história linda, entre outras histórias que a humanidade conhece. Eu preciso enxergar a singularidade de Jesus, a exclusividade de Jesus. E dizer que somente Ele tem vida para mim, solução para mim. Que só Ele pode tirar da minha vida toda e qualquer opressão, toda e qualquer tristeza. Que Ele faz aquilo que nenhum outro pode fazer. Somente Ele pode transformar criaturas em filhos de Deus.
Essa é a tua responsabilidade nesse domingo. Tanto aqueles que estão presentes, como aqueles que ouvem esse sermão pelas redes sociais. Cristo não quer ser admirado. O Evangelho não é uma peça decorativa. Ele não é um quadro pendurado numa parede em que você compra e fica apenas admirando a beleza daquele quadro. O Evangelho é envolvimento. O Evangelho é dizer sim para Jesus. O Evangelho é caminhar com o Senhor. O Evangelho é comer a carne dele. Ele disse isso no Evangelho de João, no próprio Evangelho, capítulo 6. Aqueles que querem ter parte comigo precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Falando do pão e falando do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, o que ele estava dizendo é o seguinte: vocês precisam estar misturados comigo. É necessário vocês serem um comigo. É necessário ter essa unidade comigo. Estarem juntos, próximos. Serem filhos. E filhos não andam distantes de Deus. Assim como os nossos filhos estão próximos de nós. Nós os conhecemos. E eles se sentem seguros com a nossa presença. O Senhor quer também que nós andemos debaixo da sua sombra, próximos a Ele. Porque nós nos deparamos com o Verbo vivo de Deus, com Jesus. E o coração então foi aberto, a vida foi entregue, nos submetemos à vontade dEle. Reconhecemos o seu senhorio e andamos então a partir daquele encontro na presença dele, não ando mais distante dele. As criaturas andam distantes por aí. Porque à luz da Escritura, nem todo ser humano é filho de Deus. Num certo sentido, todos são filhos. Na relação criador e criatura, todos são filhos, mas na adoção para a vida eterna, filhos são aqueles que creram em Jesus e que entregaram suas vidas a Jesus e que andam na presença de Jesus e que amam Jesus e que gostam de estar na presença do Senhor. O Espírito Santo não lhes é incômodo. A fé não é incômoda. A igreja não é um fardo. Orar não é cansativo. Porque o Verbo de Deus habita nele. E ele tem comunhão com o Verbo de Deus, que é Jesus. E a fé é prazerosa. E a salvação é gloriosa. E a presença do Espírito é bem-vinda. E gostamos de orar, gostamos de ler a sua palavra, porque gostamos de ter comunhão com Ele. Essa é a resposta que cada um de nós precisa dar ao Verbo que encarnou. Há uma responsabilidade que paira sobre mim e sobre você. Não há indiferente, ninguém pode permanecer indiferente diante do Verbo de Deus que encarnou no tempo e na história. Todos precisam reagir à presença do Senhor, ou reagem com incredulidade, com indiferença, e serão responsabilizados eternamente por essa descrença, por esse desprezo, por essa indiferença, ou então creem, ou então abrem o coração, ou então aceitam o Verbo de Deus e vão para a glória com Ele. Farão parte dos remidos do Senhor, farão parte da constelação de filhos de Deus, daqueles que terão o seu nome
pronunciado ao som da trombeta de Deus quando ele voltar para buscar a sua igreja. Qual é a resposta que você dá à manifestação do Verbo? Em alguns cultos, em alguns meses, eu expliquei aqui no Amanhã que uma das expressões, uma das palavras para proclamação, pregação, é a palavra querigma, que no grego significa proclamar, pregar, anunciar, testemunhar, informar. E a palavra querigma, ela vem da raiz querex. E os querex eram os arautos do rei. Quando o rei queria enviar um comunicado para os aldeões, as pessoas que moravam numa aldeia, ele pegava o papiro e decretava e assinava o seu decreto e colocava o seu anel real. E colocava na mão de um arauto, colocava na mão de um querex. E esse querex, então, chegava numa aldeia, tocava a trombeta e todos paravam. Quem estava andando parava. Quem estava comercializando parava de comercializar. Quem estava comprando parava de comprar, porque havia ali um anúncio. E quando o anúncio era dado, o rolo era aberto e o querex anunciava o decreto do rei. E o rei sempre exigia uma resposta. Ninguém poderia ouvir o decreto e voltar a comercializar como se nada tivesse sido dito de importante naquele momento. Era necessário uma resposta. Fosse sim ao anúncio ou fosse não. E quem respondia negativamente arcava com as responsabilidades de negar ao decreto do rei. A palavra querigma é a palavra usada, escolhida pelo Espírito para falar do Evangelho. O Evangelho é esse anúncio real. Os pregadores são os querex de Deus. A Bíblia Sagrada é o rolo que foi aberto, é a mensagem. E o Senhor exige uma resposta. Ou fechamos o coração e queremos distância do Verbo, porque andar perto do Verbo é complicado. O Verbo exige transformação. O Verbo exige mudança de vida. O Verbo exige renúncia. O Verbo de Deus exige santidade. O Verbo de Deus exige verdade. O Verbo de Deus exige entrega. Não é fácil andar perto do Verbo de Deus. Ele exige transformação. Ele quebranta. Ele incomoda. Ele constrange. Por isso, para muitos é mais seguro admirar, cantar, mas nunca se envolver com o Verbo, porque é perigoso andar perto do Verbo de Deus. Ele dilacera o coração. Ele quebranta, ele leva o homem a se reconhecer pecador. E ele leva o homem aos prantos, se ajoelhar aos seus pés, reconhecendo sua miséria, reconhecendo seus pecados, reconhecendo suas transgressões, reconhecendo sua violência. E não é fácil admitir que em nós há violência, pecado, transgressão, adultério, morte, suicídio, maldade, malignidade. Ainda mais nós que sempre fomos elogiados pela mãe, pelo pai, pelo parente, pelo vizinho. Considerado gente boa, considerado alguém bom. E agora
a lâmpada do Evangelho brilha sobre nós, e a maldade que estava escondida, que estava soterrada, ela vem à tona. E aí eu preciso admitir que eu sou vil, pecador. É perigoso andar perto do Verbo de Deus. É mais fácil cantar, é mais fácil ofertar, é mais fácil dizimar, é mais fácil ficar distante, é mais seguro. Mas essa segurança nos leva para a morte, nos leva para o abismo. Porque a mera admiração pelo Verbo não salva ninguém. Ninguém será salvo por admirar Jesus. Ninguém será salvo por reconhecer que Jesus é alguém bom. Ninguém será salvo por elogiar o Verbo de Deus. O que o texto diz é aqueles que creem no seu nome, é aqueles que o receberam, é aqueles que, quando deparados com o Verbo, deixam o Verbo entrar, assentar no coração e transformar a vida. Estes se tornam filhos de Deus, porque o receberam e creram no seu nome, como diz o verso 12. Para além da admiração, para além do elogio, o que Jesus quer é que nós o aceitemos e andemos com Ele, perto dEle, com todos os riscos, com todos os perigos que essa proximidade impõe e implica. Mas é isso que o Senhor Jesus tem para mim, é isso que o Senhor Jesus tem para você nessa tarde de domingo. Creia no Verbo. Irmãos presentes, creiam no Verbo. Quem nos escuta na rede, creia no Verbo. O Verbo transforma. O Verbo muda. E, principalmente, o Verbo de Deus salva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele salva. Com toda a em todos os níveis e em todas as formas de salvação. O Verbo está presente. Não deixe o Verbo passar, mas abra o coração para Jesus nessa tarde. Se já abriu e é servo dele, mas tem andado longe dele, é oportunidade de se reaproximar, voltar a andar perto do Verbo. Perto de Jesus é o único lugar que eu posso estar como crente, caminhando com Ele, até o dia que Ele vier me buscar, nos buscar e nos levar para a eternidade na casa do nosso Pai Celestial. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, a estes e somente a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nessa tarde, agora já à noite, a nossa vida seja transformada pelo Verbo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.